iluminação com pontos marcados de luz sobre profundidade de base e como fazer franja curta. Esse é o nosso antes e esse é o nosso depois. Cabelo com raiz natural, comprimento também natural e um pouco de mechas antigas nas pontas. A técnica será a seguinte: aqui em toda a região da nuca, nós vamos separar mechas, seções bem finas e vamos eriçar e costurar mechas bem largas. Vocês vão reparar que a gente vai subir até a região de orelha a orelha com essa mesma técnica. Na verdade, nós vamos trabalhar com essa técnica sobre todo o cabelo. Mas, como nós vamos provocar mais iluminação na região da nuca e do contorno frontal, justamente, apesar de aplicar a mesma técnica, vai ser a grossura da seção que vai mudar. Vocês vão reparar que toda essa região da nuca, eu vou separar mechas bem finas, seções bem finas, vou eriçar, costurar mechas largas, porque eu quero que a minha iluminação seja bem larga, depois no final bem marcada, que não seja aquela coisa misturada como a gente costuma fazer nos passos a passos. A proposta desse passo a passo é mostrar umas mechas, uns pontos de iluminação mais marcados, né? Porém com mais luminosidade nas regiões da nuca e contorno frontal. Então, até a altura de orelha a orelha, nós vamos subir com essa técnica, porém em seções mais finas. Quanto mais fina a seção, mais iluminação você terá no resultado final. Então, aqui com seções bem finas, a gente separa a seçãozinha ali bem fininha, eriça, prende o tufinho, costura seções largas, mechas largas e descolore. E vamos subir toda uma região ali da nuca. O tanto que você vai fazer ali nessa plataforma da nuca é você que vai determinar. Se você quer subir um pouco mais, ou se quer fazer mais, um pouco mais baixo, menos quantidade, é você quem vai determinar isso. Vocês vão ver que eu vou subir aqui bem próximo à região ali de orelha a orelha. Reparem que a seção que eu separo é bem fina mesmo. Divido ela, aqui eu tô batendo um pouquinho para sair o excesso. Vocês vão ver que eu separo, olha, as seções bem largas, as mechas bem largas aqui, para criar bastante iluminação, ou seja, uma iluminação marcada. E aquela parte que eu deixo como fundo também é bem larga, por isso que os meus pontos de luz vão ficar bem desenhados, bem marcados. Fecha o papelote e faz o mesmo do outro lado. Retira o excesso, você pode escolher se você faz batendo ou eriçando. Aqui, na verdade, eu dei uma misturada, algumas eu bati, outras eu ericei. Costura seções, mechas bem largas. A mecha que você descolore, ela é bem grossa, assim, bem larga, né? E a que você deixa como fundo também. Por isso vão ficar pontos de iluminações bem marcados sobre um fundo, sobre um fundo de base, que vai dar profundidade, vai acender essas mechas, esses pontos de iluminações mais marcados. Fecha o papelote. Vamos fazer mais uma seçãozinha. Reparem que as seções que eu separo são bem finas. Nessa parte da nuca, depois vocês vão ver que ali subindo da nuca para cima eu vou mudar. Apesar de continuar com a mesma técnica, vocês vão reparar que eu vou pegar seções mais grossas para fazer a aplicação da técnica. Mas aqui é a mesma técnica até a nuca, porém em seções bem mais finas. Fecha o papelote. Reparem. Aqui eu estou batendo para retirar o excesso ali da raiz. Costura, slices aí,
mechas mais grossas. As que eu deixo como fundo também são largas, né? Descolore e fecha o papelote. E assim, nós vamos aplicando uma última seção aqui na região da nuca, reiterando que essa quantidade que você faça aqui na nuca é você quem vai determinar a grossura que você quer, esse contorno mais claro. Vocês vão ver que aqui eu subi bem. Costura, mechas largas. Reparem como é bem larga e bem espaçada. A intenção é mesmo provocar pontos de iluminação. Se você costurasse ali 50%, 50 e 50, mechas fininhas, ia ficar uma coisa misturada assim, uma iluminação mais misturada. Assim como você está costurando mechas mais largas e deixando um fundo largo também, vai ficar mais marcado. E vocês vão ver que resultado lindo que dá no final. Eriça ou bate. Vocês vão ver que eu deixo um fundo legal ali para criar uma profundidade legal ali na raiz. Aplico o descolorante, fecho o papelote. Mais uma seçãozinha ainda, como eu disse para vocês. Aqui o tanto que vocês vão escolher para aplicar aqui nessa região, quem vai determinar é você. Aqui eu tô subindo bastante, que eu quero que fique bem iluminada. Tem uma grande iluminação ali na nuca dela. E eu continuo com essa mesma técnica. Fecho o papelote. Reparem, retiro o excesso ali da nuca. Costura, mechas largas. A sobra também ficou larga, isso vai gerar bastante profundidade. Aplica até a raizinha, essa é outra diferença que a gente vai ter ali da região da nuca para cima, quando a gente vai pegar as seções mais grossas, é que a gente não vai chegar tão próximo à raiz. Porque como a gente vai pegar mechas mais grossas, a gente vai ter que eriçar empurrando. Aqui, como a gente está batendo para dar o resultado, o efeito do eriçado, a gente consegue tirar o cabelo e consegue chegar mais próximo da raiz com o descolorante. Reparem, uma seção bem fina, bate, retira o excesso do cabelinho ali na raiz, costura mechas largas e descolore chegando até bem próximo à raiz. Chega bem próximo à raiz, distribui bem o teu produto para que você tenha um resultado de descoloração bem homogêneo. Fecha o papelote. É importante fechar bem o papelote para ele não escorrer. Vamos separar a última. Reparem que eu subi bem lá de orelha a orelha. Reiterando, você que vai dosar isso, não precisa subir tanto, mas é que eu queria que ali essa parte ficasse bem iluminada mesmo. Então, eu subi bem ali na região de orelha, a orelha na parte superior da orelha. Bate, retirando o excesso ali da raiz, costura e descolore. Fecha o papelote. Essa daqui vai ser a nossa última seçãozinha aqui. Bate, costura e descolore. Reparem que eu chego com a descoloração bem próxima à raiz, por isso que eu bato, para conseguir chegar bem próximo à raiz, a iluminação sair da raiz. Mais uma seçãozinha, eu dividi em 3 aqui, costura e descolore. Fecha o papelote e assim a gente termina, por fim, aqui a seção de trás aplicando esta técnica em seções bem finas. Aqui na lateral, a mesma coisa que na nuca. Seções mais finas, retira o excesso.
Aqui vocês vão ver que eu vou bater e eriçar. A única diferença é que nós vamos na região do contorno, na região de fora da seção, a gente vai costurar mechas um pouquinho mais largas que na parte de dentro. Vocês vão reparar, essa primeira aqui eu ainda não fiz, eu fiz de igual para igual, mas a partir de agora vocês vão ver que eu vou começar a provocar mais iluminação na parte de fora do contorno, aplicando uma slice mais larga ali. Bate, eriça, prende o tufinho, as seções são finas. Repare como a minha seção de fora ali, próximo ao rosto dela, ela é um pouco mais larga que a de dentro, para gerar justamente mais iluminação ali na região do contorno. Fecha o papelote, separa uma seção fina, eriça, costura a primeira em slice, reparem como ela é mais larga ali a primeira para o lado de fora, justamente na região do contorno, para gerar mais iluminação ali. E descolore chegando até próximo da raiz, nessa região também. Muito parecida com a técnica da nuca, as seções finas, chegando com a descoloração bem próximo à raiz, porém com as mechas mais largas ali na região do contorno, onde está na parte de fora da mecha, da seção. Eriça, costura a primeira em slice bem larga e depois as mechinhas mais finas. Descolore chegando até próximo da raiz. Fecha o papelote e vai subindo, sempre com seções finas, para esta iluminação aqui desta lateral ser bem semelhante à iluminação da nuca, a quantidade de iluminação da nuca. Nas outras regiões a gente vai iluminar, vai aplicar uma técnica com seções mais grossas para gerar menos iluminação e assim a gente ter ali a parte do contorno e nuca mais iluminados. Separa a seção, eriça, prende o tufinho, costura mechas mais largas e descolore. Aplica distribuindo muito bem, chegando até bem próximo da raiz. Distribui bem o seu produto para que a sua descoloração seja bem homogênea. Fecha o papelote. Reparem que aqui eu costurei para gerar uns pontos de luz ali. Costurei sem eriçar, 2 pontinhos de luz. Ali bem na região do contorno, para dar aquela iluminada a mais. É opcional, se você quiser continuar, dar aquela eriçadinha também não tem problema. Mas aqui bem nessa região ali eu não ericei. E as outras continua, eriça, separa seções finas, eriça, costura mechas mais largas e descolore. E assim a gente subiu agora até o topo dessa lateral aqui. Fecha o papelote. Aqui, já descolorindo de novo a próxima, com a mesma técnica, foi aplicada. Fecha o papelote. É importante fechar bem o papelote para não escorrer. E assim terminamos essa lateral. Aqui na parte da franja, como ela tem uma franja curta, não dá para eriçar, não erice franja. A franja você vai só costurar mesmo. Aqui a gente está costurando a franja dela, para dar uma iluminada na franja. Mas a franja, quando ela é curta, você jamais eriça ela. Fecha o papel. Separa uma seção razoavelmente fina, costura. Reparem que eu deixo bastante fundo de base ali natural.
e as mechas eu costurei meio que por cima, que é para dar só uma iluminada mesmo na franja. Essa iluminação aqui, como ela tem uma franja mais curta, por isso que eu fiz aqueles 2 pontos na lateral ali, sem eriçar, aqueles 2 pontinhos nas 2 laterais, porque a franja dela não é comprida, e então é nas laterais ali que eu consigo provocar um pouco mais de iluminação mesmo, na parte do contorno. Fecha o papel. A franja dela é bem estendida para trás, bem larga. Então, a gente fez esse mesmo processo, essa mesma técnica em toda a parte da franja dela. E fomos costurando e aplicando o descolorante até próximo à raiz, sem eriçar, até terminar a franja dela. Reparem como a franja dela vai bem lá para trás. Costura, prepara a plaquete e descolore. Chegando bem próximo da raiz, distribui muito bem o produto, fecha o papelote. Ainda tem mais franja, a franja dela, reiterando, ela é bem larga para trás, ela é uma franja bem estendida para trás. Geralmente as franjas não vão até tão no meio do topo da cabeça, mas a dela era bem comprida mesmo. Reparem aqui na parte de trás, a gente conseguiu chegar no fundo 9, descoloriu super bem o cabelo dela. E agora nessa região aqui, a gente vai mudar um pouco a técnica. Vamos separar seções mais grossas, vamos eriçar mais, porque a mecha ficou mais grossa. Reparem. Depois de eriçar bem, a gente vai costurar mechas largas também. Prende o tufinho e descolore. É a mesma técnica de trás, porém, como aqui a seção é mais grossa, não dá para só bater, a gente tem que eriçar mesmo. Então, as mechas começam a sair um pouco mais distantes da raiz, porque a gente não consegue chegar, por causa do tufinho do eriçado, a gente não consegue chegar muito próximo à raiz como a gente conseguiu ali na região da nuca e do contorno frontal. Reparem como a seção é mais grossa, aí a gente acaba eriçando, transforma naquele tufinho lá na raiz, costura e descolore. Repararam ali que as seções são praticamente as mesmas que sobraram na sua espessura e quantidade, as mesmas que sobraram ali na região da nuca, porém a mecha que eu tô trabalhando ela é bem mais grossa. Ali na nuca foi menos que 1 centímetro de grossura, que está sendo um pouquinho mais que 1 centímetro. Então, automaticamente, essa região aqui vai ficar menos iluminada. E também não vou conseguir chegar com as mechas, com a iluminação tão próxima à raiz por causa do tufinho, que eu formo lá na raiz ao eriçar. Então, eriça bem esse cabelo, costura, prende o tufinho e descolore. Repare que ficou aquele tufinho lá na raiz. Então, eu não consigo chegar com a descoloração até a raizinha. Aplico o descolorante. Reparem que aqui eu não chego até o tufinho também. Eu chego bem próximo ao tufinho, mas nem até o tufinho eu chego. Eu subi nas laterais um pouquinho mais, aqui na seção, na hora de aplicar o descolorante. Fecha o papelote. Aqui eu tô na seção do meio. Agora vamos separar as laterais. Vocês vão reparar que aqui nas laterais eu vou subir mais na região externa. A do lado de lá não vai dar para ver muito bem, mas a do lado de cá vai dar para ver bem. Eu eriço, costuro e na hora de descolorir, eu subo mais descolorindo na
mechinha selecionada ali na parte externa, justamente para criar um contorno ali no meu resultado de iluminação. Fecho o papelote. Reparem aqui, vai dar para ver bem, eriça muito bem. Costura, prende o tufinho, prepara a plaquete. Reparem que eu vou subir mais ali na região de fora da seção. Aqui não tá dando para ver muito bem, mas na próxima vocês vão conseguir visualizar melhor isso. Fecho o papelote. Agora, no meio, a gente chama de efeito tijolinho, 2 na laterais e 1 no meio, você vai intercalando, isso é o efeito tijolinho. Aqui deu praticamente duas mechinhas ali, mais largas. Aplica. Reparem que eu subo um pouquinho mais nas laterais dela. Fecho o papelote. Vejam como eu tô longe da raiz aqui. Agora, as 2 das laterais de novo. Eriça. Costura. Reparem, aqui eu acho que vai dar para perceber melhor eu subindo mais na lateral externa, repararam? A lateral externa eu subo um pouquinho mais, justamente isso é para criar aquele contorno ali na raiz, criar um design bem legal. Fecho o papelote. Agora desse lado, eriça, costura. Reparem como eu vou subir mais na lateral externa de novo. Aqui ficou bem evidente. Sempre procurando fazer uma boa desmarcação aqui para não ficar marcas. Só que como esse cabelo são mechas largas, a gente vai apagar depois no final. Geralmente quando você faz mechas, puxa as mechas de uma forma mais larga, que elas fiquem mais marcadas, as chances de você ter que dar aquela apagadinha são maiores. Porém, o resultado de design, ele fica muito bonito. Aqui, como é na seção do meio, eu subo um pouquinho nas 2 laterais. E assim eu vou subindo aqui nessa região com seções mais grossas, aplicando a mesma técnica. Pela seção ser mais grossa, eu acabo eriçando mais e ficando um pouco mais longe da raiz. Não chego até tão próximo à raiz com a descoloração. E crio menos iluminação que nas laterais, na região do contorno e na nuca, eu consegui criar com seções mais finas. Prende o tufinho. Descolore subindo sempre aqui na parte externa da seção da mecha. Reparem que eu subo aqui um pouquinho mais ali no ladinho externo para gerar justamente uma sensação de contorno no resultado. Aplico o pó, distribui bem, fecha o papelote. Reparem que a lateral de cá eu já enxaguei a essa altura. E do outro lado a mesma coisa, eu subo um pouquinho mais na mecha ali na seção de fora. Já estamos chegando aqui perto do vértice, ali aonde a gente chegou até a região da franja, que ela adentra bastante ali no topo para trás. É uma franja bem larga, bem larga mesmo para trás, bem grossa. E aqui é a do meio, a gente sobe um pouquinho nas laterais. E agora o enxágue. Vamos já enxaguando, deseriçando. Reparem como dá bastante fundo ali. Vamos lavar, higienizar bem essa fibra. A gente fez tratamento. Aqui estamos usando o SH Hydrate da Essence, um shampoo hidratante. Ele já tem um pH equilibrado, já para ir regularizando o pH do cabelo. A gente sabe que quando a gente descolore, o pH sobe bastante.
Esse shampoo ele é específico para isso, ele já vai equilibrando outra vez o pH do cabelo. E aqui nós vamos apagar a raiz, vocês vão ver que não vai ter marcações, tá bem tranquilo, porém, como as mechas são largas, não há manchas, aquela mancha que escorreu o pó, coisa parecida, vocês não vão ver. Porém, como as seções foram costuradas bem largas, para não ficar aquela marcação larga, a gente deu aquela apagadinha na raiz, até para ficar um resultado mais natural. A gente deu aquela apagadinha na raiz. Sempre você vai escolher a cor de base natural da sua cliente. Sempre a cor de base natural da sua cliente. Por isso, às vezes, muitos alunos perguntam, mas que cor você aplicou? Bom, nesse cabelo que tem a base tal, apliquei tal. Porém, dependendo do cabelo que você tiver, se for uma base mais clara, você não pode seguir a regra desse cabelo aqui que eu estou apresentando. Por isso, eu sempre gosto de falar, eu apliquei a cor da base do cabelo. E eu sempre aplico a base pura. Por quê? Se o cabelo ficou com tons alaranjados e eu aplicar tons cinzas, eu vou acabar fazendo uma neutralização e vão sobrar reflexos marrons. Então eu prefiro só aplicar a base que tem mais potência de base na sua fórmula e assim cobrir aqueles laranjinhas. Reparem que aqui eu tô dando uma apagada ali na raiz. A base dela foi uma base na altura de 5. Aqui eu vou aplicando, apagando a raiz, de forma que eu vou conseguindo fazer uma desmarcação ali. As mechas costuradas foram bem largas, então é preciso dar uma naturalidade para isso. Por mais que não tenham ficado manchas, mas fica marcado, sim, não tem como. As seções costuradas foram bem largas, não tem como não ficar a marcação. Então, para ficar um resultado mais leve, a gente acaba dando aquela apagadinha na raiz. E assim fomos subindo, apagando a raiz. Em seções bem fininhas, a gente vai separando e apagando. Reparem que eu vou até a frente, até a região da franja, apagando. Reparem como a franja dela vai até lá atrás. Seções bem finas. Para você fazer a raiz, nunca se esqueça desse detalhe, sempre com o oxidante de 5 volumes. O oxidante de 10 volumes pode mexer no teu fundo natural. Então, dê prioridade para o de 5 volumes para você não ter surpresas desagradáveis no teu resultado. E agora, depois de um tempo de aproximadamente 30 minutos agindo no cabelo, a gente vai fazer aquela emulsionada com a própria coloração. Aqui eu jogo um pouco de água, um pouco de shampoo e dou aquela emulsionada com a própria coloração que agiu ali na raiz. E vou emulsionando, aplicando em todo o cabelo, distribuindo. Aqui a cor, você que vai escolher a cor que você quer também. A gente deixou mais tempo do que representa o vídeo, tá? Que o vídeo tá editado. Lavamos o cabelo. Agora vamos aplicar o Thermoprotect. Ele protege até de raios ultravioletas, do calor da chapinha, do secador. Vamos começar a secar esse cabelo. O Thermoprotect também dispensa o uso de condicionador. E esse foi o nosso resultado. Reparem como
o ponto de iluminação ele é mais largo e dá para ver bastante profundidade. Olha essa raiz apagada, que naturalidade que a gente conseguiu gerar. Olha que design lindo, mais marcante que fica, com bastante profundidade, que a gente deixou aquelas seções negativas bem largas também. Mas fica um resultado muito bonito, muito luxuoso. Reparem aqui na região da franja, que não ficou carregado de loiro, ficou bem harmonioso. E esse é o resultado desse belíssimo trabalho com essa técnica maravilhosa quando a sua cliente quiser um cabelo mais marcado. Até o próximo vídeo!